Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre a regra de L'Hopital, que é uma forma de a gente usar a derivada para auxiliar no cálculo de limites que tem determinações. Então vamos começar. Só para a gente lembrar, vamos ver que no estudo de limites a gente viu que vários quocientes eram chamados de determinações. Por exemplo, no caso em que a gente tinha um quociente que a função do numerador vai para zero e a função do denominador também vai para zero, a gente chama isso de uma indeterminação que requer um pouco mais de detalhe para a gente poder calcular realmente quanto vale o limite. Isso acontece porque depois de uma análise a gente pode ver que o limite não tem uma regra fixa para cada um. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a função x² e a g é x, o limite quando x vai para zero, tanto da f quanto a g, são zero, mas quando a gente faz o quociente, a gente vê então que o limite de x² sobre x, isso é o limite de x tendendo a zero, que é zero. Já no caso em que a função f vale seno de x e a função g ainda é x, a gente já viu, esse é o primeiro limite fundamental, que o limite de x tendendo a, que no caso é zero, de f de x sobre g de x vale na verdade 1. Então a gente tem 0 sobre 0 dando 0 e 0 sobre 0 dando 1. Mas então vamos ver o que diz a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital fala que se f e g são duas funções diferenciáveis, vamos supor ainda que o limite de x tendendo a tanto de f quanto de g de x são zero. Ou seja, o limite do quociente é uma indeterminação. Mas, se eventualmente, se a gente calcular o limite de x tendendo a de f' de x e de g' de x, a gente já supôs que ela é diferenciável, então esse limite faz sentido a gente calcular. Se a gente conseguir calcular esse limite e esse limite valer L, então o limite de x tendendo a de f de x e g de x também vale L. Ou seja, esse limite é a mesma coisa que avaliar o limite da derivada das funções. Veja que a gente não está derivando o quociente, a gente não está fazendo a derivada de f sobre g. A gente está derivando cada uma separadamente e analisando o limite. Já a segunda regra de L'Hopital é bem semelhante. A única diferença é que aqui a f e a g estão tendendo a mais ou menos infinito. Porém, então a gente teria uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a gente pode pensar da mesma maneira, se o limite das derivadas existe, então o limite das funções, do quociente das funções, é igual ao limite do quociente das derivadas. A prova da regra de L'Hopital é feita através do teorema de valor médio de Cauchy, que está enunciado aqui. Eu também não vou fazer essas provas em vídeo, elas estão nos slides, vocês vão poder conferir, está dividido em 2 slides. Mas eu não vou fazer elas em vídeo, elas estarão aqui disponíveis para quem quiser poder dar uma lida. Vamos fazer alguns exemplos e observando que a regra de L'Hopital também é válida quando a gente toma os limites ao invés de x tendendo a gente também pode fazer o limite de x tendendo a mais ou menos infinito e também incluir os limites laterais. Então poderia ser o limite de x tendendo a pela direita ou pela esquerda. Vamos ver como a gente aplica então a regra de L'Hopital para um limite, para um exemplo. Veja que quando x tende a 1, a função x² menos 1 vai para zero, e x² menos 6x³ mais 8x menos 3 também vai para zero, porque a gente teria 9 menos 9, então isso também vai para zero. Então essa é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Para a gente tentar usar a L'Hopital, a gente teria que calcular o limite de x tendendo a 1 das derivadas das funções. Então seria a derivada de x² sobre 6x³ mais 8x menos 3, linha, sobre x² menos 1, linha. Quando a gente faz a derivada dessas funções, a gente vai obter que a derivada de x² menos 1 é 4x³ e a derivada da função do numerador é 5x² menos 18x² mais 8. E quando a gente resolve esse limite, quando o x tende a 1, 4x ao cubo vai para 4. E no numerador a gente tem 5 mais 8, que dá 13, menos 18 dá menos 5.
então o limite vai para menos 5 quartos. Que é então, a gente calculou o limite da derivada, pela regra de L'Hopital, menos 5 quartos é quanto vale o limite, sem a derivada também. Vejamos agora o limite de e elevado a x sobre x. Note que e elevado a x é a função exponencial, quando x vai para infinito, esse valor vai para infinito, e a função x, quando x vai para infinito, também vai para infinito. Se a gente tentar aplicar L'Hopital, a gente vai calcular o limite de x tendendo a infinito, da derivada de e elevado a x, então e elevado a x linhas, sobre a derivada da função x. Esse limite é o limite de x tendendo a infinito. E elevado a x, a derivada é a própria função exponencial, e a derivada da função x é 1. Então, esse é o limite de e elevado a x, que a gente viu que é mais infinito. Ou seja, o limite, através da regra de L'Hopital, a gente viu que o limite de x tendendo a infinito de e elevado a x sobre x é mais infinito. Por final, vamos fazer só mais um exemplo. Veja que aqui, o limite de x tendendo a zero pela direita de x vezes ln de x, a função x, quando x tende a zero, vai para zero, e a função ln de x, quando x vai para zero pela direita, tende a menos infinito. Então, esse limite é uma indeterminação do tipo zero vezes menos infinito, que não é um limite do tipo L'Hopital. L'Hopital a gente avalia quocientes. Mas a gente pode transformar essa função num quociente do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Vamos ver como a gente pode fazer isso. De fato, note que a gente pode escrever x ln de x como sendo ln de x dividido por 1 sobre x. E agora, quando x vai para zero para a direita, a gente tem ln de x indo para menos infinito e 1 sobre x, quando x vai para zero, esse valor tende para infinito. Então, esse limite é uma indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito, que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, para aplicar a regra de L'Hopital, a gente tem que derivar as duas funções. Então, é a derivada do ln de x dividido pela derivada da função 1 sobre x. E a gente vai analisar o limite disso tendendo a zero pela direita. A função 1 sobre ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, que então esse é o limite de x tendendo a zero pela direita, de menos x ao quadrado sobre x, que é então, né, o limite de menos x quando x vai para zero, que vale zero. Então, com esse exemplo, a gente chama a atenção que a gente pode transformar limites, outros tipos de indeterminação em determinações do tipo que a gente pode calcular em L'Hopital, que no caso seriam zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E aí a gente pode usar a regra de L'Hopital para calcular esses limites. Veja que em vários casos ela é uma forma mais simples de a gente calcular. E com isso a gente vai terminar o vídeo. Até mais.